Galera, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Pedro e nós estamos aqui mais essa noite trazendo mais um vídeo aula. Hoje o tema vai ser sobre a história da França e a ditadura militar no Brasil. Que casos ocorreu entre o ano de 1964 a 1985, a ditadura militar. Mas primeiro, nós vamos ver a história da França. Vamos ver um resumo. Eu prestei. A história da França é uma das mais influentes da Europa e do mundo. Os primeiros povos que habitaram o território francês foram os celtas, conhecidos como os gauleses, no século I a.C. A região ela foi conquistada pelos romanos, tornando-se parte do Império Romano sob o nome de Gália. Vamos parar por aqui. Os primeiros povos que habitaram foram os celtas, que eram conhecidos como gauleses, no século I a.C. Ou seja, essa região, se vocês estudarem a Roma antiga, ela, o Império Romano foi até se estendendo ao norte da Europa, até na Inglaterra. Se vocês pesquisarem no mapa aí do Império Romano antigo, vocês vão ver o tanto de império que a Roma tinha. E também ela foi conquistada pelos romanos, né, tornando-se parte do Império, e adotando também sob o nome de Gália. E também vamos ver mais um outro assunto. Com o fim do Império Romano, por volta do século V, a região foi invadida por diversos povos germânicos, especialmente os francos, que deram origem ao nome França. Um dos reis francos mais importantes foi Carlos Magno, que no século XV criou um grande império europeu e foi coroado imperador do Ocidente. Durante a Idade Média, a França se consolidou como um reino poderoso. No século XV também efetuou a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, onde surgiu a heroína Joana d'Arc, símbolo do patriotismo francês. No final do século XVII, o país viveu um dos maiores acontecimentos da história mundial, a Revolução Francesa. O que aconteceu com essa Revolução Francesa? O povo, eles se revoltaram contra a monarquia e a desigualdade social, né? Proclamando liberdade, igualdade e fraternidade. E o rei Luís XVI e a rainha Maria Antonieta, eles foram executados. Naquela época não tinha arma, era executado na espada. E após a Revolução, surgiu Napoleão Bonaparte. Olha só, Napoleão Bonaparte, não se esqueça, que se tornou imperador e conquistou grande parte da Europa. Porém, após várias guerras, ele foi derrotado e exilado. Durante os séculos XIX e XX, a França passou por períodos de impérios, repúblicas e guerras. Foi ocupada pela Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial, mas se libertou em 1944 com a ajuda dos aliados. Mas hoje a França ela é uma república democrática, conhecida por sua cultura, arte, gastronomia e influência política mundial. Sua capital, que é conhecida como Paris, é um dos principais centros culturais e turísticos do planeta. Vamos resumir tudo que nós vimos hoje. A história da França é uma das mais influentes da Europa e do mundo também. Os primeiros povos que habitaram o território francês foram os celtas, como eu falei agora, conhecido como gauleses no século I a.C. E ela foi conquistada pelos romanos sob o Império Romano, que eles deram o nome de Gália. E também ela enfrentou a Guerra dos 100 Anos, tá? E também passou por Revolução Francesa. E após essa revolução surgiu o poderoso Napoleão Bonaparte, que ele se tornou imperador e conquistou ele. Ele era o rei, tipo imperador. Ele era o rei, ele era imperador, entendeu? E ele conquistou grande parte da Europa. Mas após várias guerras, ele acabou perdendo a guerra e foi exilado.
E no último, que é os nossos dias atuais, durante o século XIX e XX, a França ela passou por períodos de impérios, repúblicas e guerras. E ela também foi ocupada pela Alemanha nazista. Se vocês pesquisarem na internet, na Alemanha nazista, aí vai aparecer lá. Ela foi ocupada na Segunda Guerra Mundial, mas ela se libertou em 1944 com a ajuda dos aliados. E hoje ela é uma república democrática. Vocês veem também, ela é conhecida pela sua Torre Eiffel, né? Que ela começou sendo construída em 1889, se não me engano. Aí ela é conhecida pela sua grande Torre Eiffel, né? Então é isso. Espero que tenham gostado da aula. Eu vou passar outra aula que é sobre a ditadura militar do Brasil.